Paz seja convosco. Amém. Amém. Graças a Deus. O Senhor é bom. Ele tem nos guardado, nos protegido. O Senhor tem mostrado os seus caminhos. E por isso nós louvamos a Ele. Amém. Glória a Deus. Ele não faz nada sem antes revelar aos seus os profetas. Profetas não são homens ou mulheres especiais, mas são homens e mulheres como nós, que buscam viver as Escrituras Sagradas. E por terem comunhão com o Senhor, o ouvem. E por o ouvirem, compartilham com os próximos aquilo que Deus tem falado. Estamos meditando no livro de Amós, dando continuidade. Nós vamos entrar no capítulo 5. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema queda de braço com Deus e suas consequências. Caminhamos tomando decisões à revelia. Normalmente, as decisões que nós tomamos, elas não são decisões pensadas. Não pensamos em nada a não ser na satisfação pessoal e com isso desconsideramos as consequências. Uma das primeiras leis que nós aprendemos na física é que toda ação tem a sua consequência. Qualquer área, em qualquer assunto, e mais do que uma lei da física, é uma lei de Deus. O povo de Israel fez isso no passado, nós lemos em todos os livros da Bíblia a ação deste povo que desde Adão vem pisando na bola. Nós, quando olhamos a vida desses homens e mulheres, nós muitas vezes questionamos como que eles fizeram isso ou fizeram aquilo outro. Nós fazemos a mesma coisa. Quando nós olhamos os nossos filhos, nós não queremos que eles repitam os erros que nós cometemos, mas nós continuamos fazendo. Quando as consequências chegam, ficamos indignados, ficamos nos sentindo injustiçados, enquanto esquecemos que a causa geradora do problema foi nós mesmos. A única saída é reconhecer o erro e mudar, não tem outra saída. Você tem que voltar ao caminho, entendeu? Aquele exemplo que sempre eu dou para vocês da rua sem saída. Você vai até o fim da rua e você descobre que ela é sem saída. Você só pode consertar isso fazendo meia volta e voltando. Não há outra forma de você fazer. É o que a palavra nos exorta a que nós façamos. Mas não se esqueça de que, mesmo diante do seu arrependimento, você vai ter que engolir alguns sapos, até que a normalidade, se for a vontade de Deus, volte a se estabelecer. O ciclo do pecado no povo de Israel, na minha vida e na sua vida, Deus nos ensina. Primeiro, Ele nos ensina o que nós devemos fazer. Ele nos exorta a sermos obedientes a essas palavras, a esses ensinamentos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, automaticamente nós demonstramos rebeldia em relação a essas leis, porque nós queremos fazer a nossa vontade. As consequências vêm, as doenças chegam, as enfermidades, os reveses chegam, e aí nós gememos. Tentamos de todas as formas continuar no mesmo padrão, não conseguindo. Nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos traz o livramento. Até que nós voltemos novamente à nossa velha prática. Esse é o ciclo. Você pode aprender e parar de voltar às mesmas práticas, ou você pode continuar nesse ciclo interminável que nós vemos o povo de Israel passando. O profeta vem, exorta, aqueles povos sofrem, são presos, se arrependem, Deus livra, e aí eles voltam novamente às velhas práticas. A palavra de hoje tem como título, já no capítulo 5, o lamento sobre Israel. Não é algo que é comum na cidade grande, mas nas cidades do interior, cidades que têm menos acesso, as pessoas ainda têm essa prática, que é a condição de você lamentar uma coisa que está acontecendo, um morto que está
uma pessoa que está a caminho da morte, ou uma pessoa que realmente morreu, as pessoas elas se unem para chorar em prol do morto. Jeremias, ele era chamado do profeta chorão, mas a grande confusão é que acha-se que Jeremias ele chorava por causa dele. Ele não chorava por causa dele, ele chorava por causa de Israel. O livro de Abacuque mostra isso de uma forma muito clara. Quando Abacuque começa a mostrar, entendeu, aquele povo, chamando aquele povo ao arrependimento, e Deus começa a mostrar a ele a destruição do templo, ele começa a mostrar a ele a morte dos seus entes queridos e familiares, ele chora, ele lamenta, até que em Abacuque 3 ele vem percebendo que tudo é a mão de Deus. E ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu vou confiar no Senhor. Ele tinha essa visão da restauração. Em grande parte, Jeremias não via isso. Ele só via o caos, ele só via a destruição. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 5. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Não é em reverência a mim. Eu não sou juiz, não. Amós capítulo 5, versos 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, livro de Amós, capítulo 5, verso 1 em diante. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a se levantar. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante, Israel. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10, à casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Bérseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos pela leitura da tua santa e bendita palavra, que transcende épocas e eras, nos traz constrangimento e juízo, também nos traz conforto, esperança. Fale conosco, Pai, esta noite. Traz o espírito de entendimento sobre as nossas vidas. Precisamos de Ti, Pai. Não estamos aqui com uma função social, mas estamos aqui, Pai querido, com o objetivo de Te ouvir. Peço, Pai, humildemente, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade, trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Amós transferiu a sua mensagem de julgamento e exílio a Israel. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E identificou a razão de todo esse problema: a violência e a opressão contra os fracos. Não foi uma exortação para que eles estivessem ligados com Deus, ou que estivessem oferecendo sacrifícios, ou que levassem os dízimos, não. A exortação era: façam com o próximo com o mínimo de humanidade, mas aquelas pessoas não faziam. Amós foi a figura que trouxe a zombaria do ritual vazio daquele povo e mostrou que eles, na verdade, não desejavam adorar a Deus e simplesmente queriam oferecer um sacrifício vão, cumprir apenas uma tabela. Por causa disso, no capítulo 4, no verso 13, nós falamos que o Todo-Poderoso iria encontrar a nação em julgamento. Nós entramos no fim do meio para o fim de um longo bloco que começou lá em 3:1 e vai até 6:14. Diferente do que nós pensamos, a Bíblia ela não é dividida em capítulos ou versículos.
Ela tem blocos de pensamento. Quem fez essa divisão, ele achou que seria mais fácil e assim ele o fez. Mas se você for fazer uma análise do texto, você vai perceber que os textos começam a trabalhar num capítulo e talvez eles avancem 2, 3, 4 capítulos, como é o caso aqui. Ele começa esse lamento em 3:1 e vai até 6:14. A última metade dessa longa sessão é composta de um lamento, 5:17, e 2 oráculos, mais 2 oráculos, 5:18 e 6:1. Ele traz mais 2 exortações. Amós lamenta os resultados do julgamento anunciado, que finalizou na semana passada. Ele vem trazendo a exortação àquelas pessoas e vem trazendo, olha, vou parar a água, vou parar a comida, vou matar o primogênito, vou trazer guerra, vou trazer destruição, vou acabar com o templo. E aquelas pessoas, elas continuam com o coração duro, e aí o juízo é a destruição. Tendo em vista que Deus irá destruir Israel, o que o profeta pode fazer além de clamar em desespero diante da morte dessas pessoas que ele já sabe que vai acontecer? E aí, eu não sei se foi o Alice ou o Felipe que falou assim, quando você imagina a situação ou da volta de Cristo, ou de um juízo iminente, ou a figura de Deus, você se constrange ou você se alegra? Pode ser os dois, contanto que haja alguma mudança e transformação dentro do seu coração. Você não pode estar diante da figura de Deus apático. Lá no livro de Isaías, mostra a figura de Isaías entrando no templo, tendo uma visão, e os batentes da porta chacoalhavam, e o pensamento é como que os batentes, eles chacoalham na presença de Deus, e nós continuamos sendo filhos dele, parados, não mudamos nada. Parece que dia após dia os ensinamentos do Senhor entram por um ouvido e saem pelo outro. O lamento, ele é formado por anúncios de morte seguidos de exortações no viver. É uma coisa estranha. Ele fala de um lado a morte, do outro lado a vida. O lamento de Amós 5 ocorre numa circunstância incomum. A nação era próspera. Não havia inimigos que pudessem atacar Israel, as 10 tribos de Israel. Eles tinham riqueza, eles tinham dinheiro, eles tinham posses, não haviam problemas de saúde. Aquela nação é uma nação poderosa e cheia de vida. O texto em forma de pranto de Amós sobre a nação morta, porque ele já consegue contemplar o futuro, tinha por finalidade agitar a multidão dos ouvintes e voltar, trazer a eles o pensamento, que eles pensassem. A nação está morta, seu exército está prestes a ser derrotado. Pessoas irão chorar por toda parte, pois Deus passará no meio do povo em julgamento. Nós temos uma passagem em que Deus passa no meio do povo em julgamento, e é lá em Gênesis e Êxodo. Naquele fim daquela luta toda lá, de pragas em cima de pragas, Deus vem e mata o primogênito de todo ser humano, de animal, todo mundo morre e o povo fica desesperado. Uma outra cena que apresenta a figura de morte é a figura de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Deus olha para Ezequiel e fala assim, olha para esse povo, para essa nação, e essa nação está morta, ela pode reviver? E Deus fala, tu sabes, Deus. E Deus fala, então profetiza, fala. Profetizando não é falar assim, ô Carol, viva, não é isso. É trazer os ensinamentos para que as pessoas elas possam aprender e começar a viver a prática do Senhor. É a mudança de comportamento. Os 3 primeiros versículos do capítulo 5 de Amós dizem o seguinte: ouvi, começa com essa partícula, ouvi é essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Não há mais forças, não há mais nenhum vigor. Por mais que a pessoa tente levantar uma pessoa que ela está sem forças, a pessoa ela fica desconjuntada, que nem aquelas bonequinhas lá do norte, lá daqueles show que a pessoa faz, ela é desconjuntada. Porque assim diz o Senhor, a cidade da qual saem 1000, conservará 100. Ele está falando que 90% vai morrer. É a matemática, mais ou menos, de Apocalipse.
e da qual saem 100 e conservará 10. Novamente, a quantidade de que 10% vivem e 90% morrem. Amós começa essa nova sessão com outro chamado imperativo à atenção do povo. Ouvi, abre o ouvido, presta atenção no que está sendo falado. O destino identifica os recipientes iniciais, eles são a tribo de Israel, a casa de Israel. Nós sabemos que nós somos o Israel de Deus, então essa palavra nos alcança. O conteúdo dessa mensagem é tirado da prática comum de lamentar a morte, ou a aproximação da morte do ente querido, várias passagens que falam sobre isso, essa questão de você chorar por alguém que está por morrer, ou por alguém que morreu. Nós fazemos isso no nosso velório. Quando há um velório, você vê as pessoas chorando. O hino entoado no funeral era cheio de fortes emoções. Frases curtas, chorosas, eram intercaladas com clamores de tristeza e desespero. Pessoas, elas entravam em desespero. Em especial porque não tinham Cristo no coração. Pessoas nos seus funerais hoje que não têm Cristo no coração, eles se desesperam. Apesar do contexto de Amós, capítulo 1 até 4, tenha naturalmente levado o profeta a ver a necessidade de um lamento pela queda de Israel, seus ouvintes também entraram em estado de choque. Como que pode acontecer tudo isso eu estando bem? É legal ver vocês, pessoas jovens. Olha aqui, Rayane tá bonitona, Felipe bonitão, olha lá, Helena, tudo legal, a Heloísa tá lá, todo mundo com saúde, parece que não vai acontecer nada. E eu espero que não. E a gente olha para a nossa vida e a gente acha que está tudo em ordem e que nada vai acontecer. Você entra num esquema aí de vale, entendeu? De montanha, começa a subir, você fala assim, eu não vou parar de subir nunca mais, a coisa vai prosperar para sempre. Não é assim a história. A gente vê que a história humana ela é de altos e baixos. Nós temos que tentar ser os mais estáveis possíveis, mas existem altos e baixos. Existem revés na nossa vida que não podem ser previstos, e eles acontecem. O exército de Israel era forte. Jeroboão II havia trazido prosperidade à nação e naquele tempo não estavam debaixo de grande ameaça inimiga de nenhum dos lados. Por causa dessa situação, o público não se encontra pronto a aceitar o lamento do profeta e talvez você ache que essa palavra não é para você. Está tudo certo. Se Deus assim o permitir, no comecinho de outubro estaremos fazendo o casamento de Carlos e Esther, e eles vão achar que, na hora que eles entrarem da porta para dentro, a Esther ela vai ser transformada e o Carlos vai ser transformado e eles vão ser o príncipe e a princesa. Eles não sabem o que os espera. Não sabem. Tem todo um contexto que é bom, mas é um tempo de aprendizado. Um tempo em que eles vão ver uma série de coisas acontecendo que não vão estar no controle das suas mãos. O propósito do profeta é convencer a nação de que a morte está à porta. Que é isso que eu faço sempre com você. Sempre preste atenção, porque a morte pode estar à porta. A morte do amor, a morte do trabalho, a morte da fé, está sempre à porta. Espera-se que esse lamento desperte a nação para a sua verdadeira condição, uma condição de que ela está morta. Apocalipse 3, 17 e 18. Apocalipse 3, 17 e 18. Carta à igreja de Laodiceia. 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, abre aspas, nem de Deus, fecha aspas. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas.
A nação, ela acha que está tudo certo, mas na verdade ela está morta. O lamento não prediz a destruição futura de Israel. Não está falando de algo que vai acontecer, ele está falando, vai acontecer agora. Está para acontecer. A gente vê os rumores, né? Inclusive, me lembrem, individualmente, tem uma coisa que eu vi lá, o negócio do resgate, que o Lula vai pegar os recursos do Banco Central que estão esquecidos. Então me cobre que eu vou colocar lá no grupo, para você entrar lá e você tendo um dinheirinho parado. A Rô tinha R$1,90. A minha irmã tinha R$98. Entendeu? De repente você pode tirar um dinheirinho de lá, tá? Voltando. O lamento prediz a destruição do presente. Se eu falasse para você que você vai morrer amanhã, provavelmente as suas ações elas seriam diferentes. Normalmente pessoas que têm uma declaração, olha, você está com câncer e você tem mais uma semana de vida, você tem um mês de vida, as pessoas elas mudam algumas condições, nem todos vão continuar naquela pegada assim, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar acordando 5:30 da manhã, vou continuar dormindo tarde, não comendo bem. Não, a pessoa ela vai querer aproveitar. O que Amós está falando para aquele tribo, para aquele povo é, Deus vai destruir a nação hoje. Essa aflição se refere à Virgem de Israel que está morta. Por que fala a Virgem de Israel? O contexto, ele era um contexto diferente. E eu faço questão de ponderar isso, porque nós temos dentro do nosso meio solteiros e solteiras, tá? Mas a condição naquela época em especial, um homem ele tinha que casar e a mulher ela tinha que casar. Então a condição de que ele apresenta a Virgem de Israel aqui é a figura, é uma metáfora, é uma comparação mostrando a figura de uma mulher que nem casou e nem foi mãe, ou seja, naquela época não servia para nada. É como um homem que ele não casa, ele é chamado pela palavra de Deus como um cara tolo. Não é porque não é porque ele não quer. A pessoa que não quer casar, nas Escrituras Sagradas, o homem que não quer casar é chamado de tolo, banana, porque ele tem que assumir um novo padrão, ele tem que crescer. Entenda que são figuras metafóricas que não necessariamente se aplicam a você, pode se aplicar ou não se aplicar. Essa morte precoce da Virgem de Israel fica clara na oração, não há quem a levante. A nação não tem esperanças, pois está estendida na terra como um corpo sem vida, abandonado depois de uma batalha. Seus aliados entre as nações, seus deuses pagãos e mesmo Deus, o Deus de Israel, não está mais nem aí. A passagem das Escrituras em que Deus fala, não ore mais, não faça mais nada. O caráter final do acontecimento é mostrado com profunda compaixão da parte do profeta e expressa o amargor da aflição e a solidão da morte. Uma solidão de morte que não puxa para o Salmo 23, porque no Salmo 23 fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui Deus não está com ele. É você sem um acompanhante no hospital. É você sem recursos para você se manter. Você não tem a quem recorrer. O versículo 2 realça, por que não há mais esperança? As cidades de Israel enviaram 2 tropas, a centenas e milhares, mas apenas 1/10 irá sobreviver. Quando saírem à guerra, as unidades militares organizadas serão dizimadas, mortas, acabadas pelo inimigo. Aquilo que era a proteção e segurança daquele povo vai deixar de existir. O centro da atenção é a morte de quase todos e não a vida dos poucos que restarão. Nesse momento, ele não está falando sobre aqueles que vão viver. E nós vamos falar, graças a Deus, sobre a condição daqueles que vão viver. Mas, por enquanto, está falando sobre aqueles que vão morrer. Para que as pessoas elas possam se movimentar, fazer algo para mudar. Em Amós capítulo 5, verso 14 e 15, nós vamos falar um pouco sobre a condição do remanescente, mas por enquanto a palavra daqui é a palavra de morte. Amós capítulo 5, versos 4, 5 e 6 diz, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, não venhais a Gilgal,
Não passais a Bérseba, eram lugares de adoração. Porque Gilgal certamente será levada cativa, nós já falamos no capítulo 4. Betel será destruída, nós já falamos no capítulo 4. E aí ele traz agora a condição desse novo pedaço de terra aí. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem a apague. E ele vem trazendo, esse fogo vai vir. E é bom que você não esteja lá. Sodoma e Gomorra, vem o juízo. É melhor que você não esteja em Sodoma e Gomorra, Ló. É melhor que você saia com a sua esposa e com as suas filhas. É bom que vocês não olhem para trás para vocês não virarem estátuas de sal. E aí a mulher ela vai lá e olha para trás. Ouve o alerta e mesmo assim ela se rebela com a palavra que foi falada. O lamento é seguido de uma convocação a buscar a Deus e viver. O contraste de morte em 5, de 1 a 3, com a oferta de vida no 5, 4 a 6, traz uma explicação. Apesar de realizarem o ritual correto, eles não tinham a motivação correta. Eles buscavam a figura dos seus próprios deuses, os deuses dos seus próprios corações. É feita uma advertência contra o conceito incorreto de adoração no capítulo 4, que era comum entre o povo. As proibições referentes à adoração nos santuários mais frequentados se encontram com o incentivo: busquem a Deus. Que é uma exortação para mim e para você aqui. Você vem à casa do Senhor para quê? Será que não é melhor você ficar em casa? Se é para você ficar olhando para as moscas ou para você não prestar atenção, será que não é melhor você ficar em casa? O que ele está falando aqui é isso. Não venha à casa do Senhor se você não quer adorá-lo. Aqui é onde há cura, aqui é onde há prosperidade, mas não venha por essa motivação, venha para adorar ao Senhor. Elevar as suas mãos em adoração. E aí a gente volta novamente à condição do horário. Vocês estão começando a se acertar. Começam a trazer os alimentos, é isso aí, entendeu? De tanta pancada, aí a gente vai poder mudar para um nível mais forte, quando vocês aprenderem. A gente vai pular para um outro nível, entendeu? Nós temos que ficar nesse, tá? O que era Betel? Betel era um templo estatal. Como assim? Era um templo financiado por Jeroboão, para que as pessoas não fossem para Israel para adorar. E lá eles matavam bezerros, e haviam bezerros de ouro. Gilgal, ele era próximo a Jericó, uma região maldita. Quando Jericó caiu, foi falado que quem reconstruir a cidade de Jericó, o filho primogênito vai morrer quando colocar a porta tal, e o filho mais novo vai morrer quando fizer tal coisa. E os caras foram lá e construíram, e morreu tanto o mais novo como o mais velho. Bérseba ficava na parte sul de Judá. Assim o povo de Israel tinha de cruzar sua fronteira e viajar para o extremo sul a fim de chegar a Bérseba. Era um lugar famoso, onde Abraão fez pacto, onde Jacó levantou templo e levantou uma coluna de adoração. As pessoas iam lá, uma condição mística. Gostaria talvez de ir para Israel, mas eu não gastaria 10, 15 mil reais para fazer uma viagem como essa, simplesmente para ir lá e respirar o ar que Jesus respirou. Não vou fazer isso. Nossa querida Ione, que faleceu, ela um dia, a gente estava com 2 anos de igreja, ela falou assim: ô pastor, queria tanto que a gente tivesse dinheiro na igreja para mandar o senhor para Israel. Eu falei: ô querida, se você me vê utilizar o dinheiro da igreja para Israel, vai para outra igreja, entendeu? Porque eu me perdi. Deve ser uma coisa tremenda. Eu já fui para o exterior, já fui para os Estados Unidos. É legal a gente ver aqueles filmes de ação e você andar lá numa rua que o cara deu um cavalo de pau ou deu uns tiros. É legal essas coisas, entendeu? E deve ser tremendo você estar num local assim que, pelo menos como ilustração, foi o local onde Jesus foi enterrado. Imagina a emoção de você estar num lugar como esse. Mas são coisas que são passageiras, que era exatamente o que o povo fazia. Eles iam lá porque Abraão andou lá, eles iam lá porque Jacó passou por lá, e eles iam lá, ofereciam sacrifícios e adoração, mas a adoração deles era uma adoração longe de Deus. O tema de lamento e o resultado da derrota militar mostram que esses lugares não serão protegidos, pois Deus abandonou todos ao inimigo. Não há local de proteção. Apocalipse diz: montes caiam sobre mim.
A pessoa está com tanta aflição, não adianta tomar Rivotril, não adianta tomar remedinho para dormir, não adianta. Na época do Apocalipse, não adianta. Você vai tomar e não vai fazer efeito nenhum. É isso que ele está falando. O chamado inicial para buscar-se a Deus e poder viver é repetido mais uma vez. Essa fórmula de destruição repete a ameaça anterior no sentido de que apresenta uma única opção, que é sempre a opção que é apresentada pelo Evangelho. Quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez, a pessoa falou, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E aí você fala, sim. Tua vida, puf, mudou. Talvez não mude materialmente, talvez não mude externamente, mas internamente você passa a ter vida. A única saída é a buscar a Deus. A busca apresenta as condições e oferece essa única opção. Pode-se escolher a vida ou a morte. Em Deuteronômio 11, 26 a 28, ele fala, apresento-vos duas opções. A obediência, trazendo a vida, ou a desobediência, trazendo a morte. Abre aí Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, versos 26 a 28. Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 28, assim diz a palavra de Deus para vocês hoje. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor, está falando de obediência. Verso 28, a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor, ou seja, a desobediência. São duas opções que você tem. Isso você tem, já falei, em relação à saúde. Você alimentar bem, você ter boas noites de sono, você se exercitar, tudo isso vai determinar como vai ser a sua vida. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de uma vida abençoada, uma vida desgraçada. Essa possibilidade de graça não deve ser minimizada, mas é entendida como uma exortação verdadeira para se buscar a Deus, que foi o que nós falamos hoje pela manhã. A busca da santidade. Você ser mais conforme às Escrituras Sagradas. Cada vez mais você ser semelhante ao Senhor. E aí ele vem falando do fogo. O fogo nas nossas igrejas pentecostais é uma coisa boa. Derrama o teu fogo, Deus. Derrama o fogo, o fogo, o fogo. Fogo sempre é colocado como juízo. Vá procurar. Entra lá no Google e procura na Bíblia fogo, você vai ver juízo, correção, destruição, mudança de forma. É isso que o fogo faz. O fogo em si foi um instrumento de Deus nos oráculos contra as nações. Nós meditamos em Amós 1 e 2. Fogo de Deus caindo de juízo sobre aquelas nações. Mas aqui não é o fogo de Deus. É o Deus do fogo que vem sobre Israel. Se sobre as nações que eram ímpias foi o fogo de Deus, aqui ele está dizendo, é o Deus de fogo. É a Deus que está indo em contenda exatamente contra aquelas pessoas. A advertência ameaçadora é intensificada pelo verbo irromper. Estava lá fora e a Rayane olhou para mim e falou assim, pastor, o que é esse negócio dos negros batalhões? Já se formam os negros batalhões. O que são esses negros batalhões? São as hostes malignas que estão querendo tomar conta das nossas vidas, da nossa nação, do mundo como um todo. E ele fala, ele usa o verbo irromper, que é uma figura de linguagem que sugere a proximidade e a rapidez da sua vida. Assim, ó, é como criança. Daqui a pouco o Joaquim começa a andar. Se o Nicolas e a Aisla vacilarem, vão encontrar o Joaquim andando pela calçada. Ô, vem cá, pô, como é que ele estava aqui, agora está lá. Vimos isso lá na semana passada com Helena e Manu, as duas vermelhas, entendeu? Vacilou, já era. Mateus capítulo 24, verso 27. Helena, a vermelha. Mateus 24, 27. Pastor, vai dar tempo.
Eu só vou construir meu negócio, eu só vou levantar minha casa, eu só vou casar, eu só vou viver um pouco. Mateus 24, 27 fala assim sobre a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É urgente. É para hoje, não é para amanhã. Essa ideia ela é sustentada pela oração final do verso 6, que fala: e Betel será desfeita em nada. Uma vez que o decreto foi dado, Deus destruirá a nação. A partir do momento em que Deus fala, ele não volta atrás. Tem pessoas que dizem para mim: pastor, a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu não volto atrás. Imagina Deus. Se Deus ele decretar algo sobre a sua vida, vai acontecer. Por isso que a necessidade do arrependimento no tempo em que nós podemos ainda nos arrepender, ele é patente e é urgente. Você analisar a sua vida e você buscar o que tem de errado nela. Não é para você sair caçando as buchas, não é isso. Mas você tem que analisar a sua vida. Orações, depois desse decreto, orações, sacrifícios, choro, exércitos, dinheiro, não ajudarão em nada. A essa altura, depois do decreto de Deus, não há esperança alguma. Até mesmo Betel, o lugar secreto, sagrado, que muitos creem ser imune à destruição, ela será devorada. A única solução, a única esperança que você tem é a busca a Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos porque vivemos mais um dia para o Senhor nos dar a oportunidade de nós termos vida. Nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Abre os nossos olhos, faz-nos, Pai, ver, enxergar, Pai, que a pecaminosidade do nosso coração. Que nós possamos, Pai, priorizar aquilo que realmente é importante. E nós possamos, Pai, abandonar as coisas urgentes, porque a cada dia basta o seu mal. Se nós nos fixarmos nas coisas mais importantes, as coisas que são urgentes e as coisas que são desesperadoramente necessárias, Pai, elas vão se desvair, elas vão sumir, Pai querido, porque estando na Tua presença, nós saltamos muralhas. E estando na Tua presença, 10.000 caem à nossa direita e 1.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Que o Senhor, Pai querido, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.